7h02. Bom, o PT se prepara para muita atividade política no final de semana. Encontros de vereadores e também o encontro estadual do partido. Está aqui comigo o presidente, professor Hermício Sena. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigado, Axel. E a política aí, nacional, está pegando fogo? Tá, eu acho bom que bom, né? esteja bem disputada, né? O partido tem feito sua parte, que é fazer as propostas para um Brasil melhor, sempre. Agora, na reforma, por exemplo, estamos lá disputando para ver se nossos pontos de vista são levados em consideração, particularmente aqueles que a sociedade pede. A gente está passando por um processo, professor Hermício, no Brasil, uma espécie de depuração, por assim dizer, não sei se seria o nome mais apropriado, né? E que inclusive envolve PSDB, PT, PP, DEM, envolve pessoas. Como é que o senhor acha, a avaliação que vocês fazem assim, da conjuntura nacional, o que é que espera e o que é que vai ter para o futuro, né? Com essa outra posição do presidente Lula, com a possibilidade dele ser candidato a presidente novamente, esse enfrentamento com o PSDB, né, que tem uma política neoliberal, como é que vai ser isso aí? Não, o partido ele tem clareza de que precisa estar se mobilizando para o Brasil que nós temos hoje, um Brasil que quer mudanças, mas que é, acima de tudo, mudança para mais, como a gente diz, de tudo aquilo que o PT fez até agora. Nós, por exemplo, estamos num período de intensa mobilização, pegando pelo Acre, mais regional, nós acabamos de fazer encontros municipais em todos os municípios, todos os 22 municípios foram feitos plenárias municipais com vistas ao nosso encontro estadual, que vai ser sábado agora. E esse encontro estadual, ele é a antessala do que vai ser o nosso encontro nacional. Nacional também. Que é o quinto encontro. Nesses encontros é discutido essa crise que o partido passa, essas denúncias, discutido tudo isso? Na verdade, nós buscamos... Qual o caminho que o PT está buscando para sair dessa situação? O PT ele é uma instituição forte e fincada na sociedade. Organizada né? Outros e com uma partidos base... talvez não tenham a organização que o PT tem. Exatamente, com uma base social muito forte. Então, essa base social, ela clama muitas vezes para que o debate ela seja mais intenso dentro do partido. É por isso que nós fazemos nossos encontros estaduais e sempre nossos encontros nacionais, como vai ser o quinto encontro do partido, o quinto congresso, na verdade, do partido, agora de 11 a 14 em Salvador, na Bahia. Lá nós vamos estar discutindo aquilo que é o futuro do partido. Se alguém errou no partido, houve algum problema com algum integrante do partido, como ele é uma instituição forte, ele está a margem de qualquer erro. O PT sobrevive, é maior do que isso? O PT é maior de qualquer erro que possa ter cometido qualquer integrante seu. Agora é bom que se diga, o PT não julga seus integrantes sem antes ele passar pelo processo devido, processo legal. Estrito processo legal. Exatamente. Processo legal. Criminalizar o partido sem provas contra qualquer integrante seu é uma tarefa da oposição que vem sendo feita e não das instituições como a Polícia Federal, o Ministério Público, Justiça o Federal, Judiciário, Supremo. Exatamente. Não é papel dessas instituições criminalizar os partidos. O que eles têm que fazer é receber denúncia de qualquer eventual desvio de conduta de qualquer partido e, a partir daí, fazer apuração. E no PT, nós temos clareza de que se alguém tiver cometido algum erro, tem que pagar pelo que fez. E o PT é um partido grande que está acima de qualquer erro individual. A gente sabe, todos sabem, na política, principalmente quem é da política sabe, que todos os partidos recebem dinheiro de empresas. Todos recebem. Todos recebem dinheiro de empresas, de empreiteiras. PT, PMDB, PSDB, PP. Por quê? Ressalta-se muito o PT e não, por exemplo, outros partidos, que é o caso, por exemplo, do governador do Richa do Paraná, que agora surgiu uma denúncia de que desvio de recursos lá no Paraná teria ido para a campanha dele. Por quê? Porque o PT está na presidência ou seria outras razões? Veja só, um dos maiores recebedores de doações de empresas é o PSDB. O passado do PSDB o condena. Quando ele estava na presidência, os maiores doadores para as campanhas do são as construtoras. São as construtoras que o PSDB recebia. Todas então, criminalizar dessa forma o financiamento, como estão fazendo, é para criminalizar o PT. O PT, o que fez? O PT, ao receber a ressonância do que vem da sociedade, nós propusemos na reforma que nós acabássemos com o financiamento empresarial, que nós permitíssemos apenas
que os candidatos pudessem receber financiamento empresarial e os partidos não, porque aí você poderia livrar os partidos. É a proposta do senador Jorge Viana. Do Jorge, do Partido dos Trabalhadores de um modo geral, para que a gente possa, e o Jorge tem feito esse trabalho de buscar o entendimento lá para isso, mas já há um relatório dialogado entre o deputado, que é o presidente, com Eduardo Cunha, com o presidente da comissão, com o presidente Eduardo Cunha, que para ser votado semana que vem, que para mim é um retrocesso, porque não garante que haja verdadeiramente um controle absoluto sobre esse financiamento. Ele vai continuar sendo um financiamento em que as empresas vão continuar financiando. Que Eduardo Cunha transita entre as empresas. Ele sempre foi financiado por empresas, né? Por isso que ele quer, né? Esse é um problema que eu acho que... O PT defende o fim da doação de empresa para partidos. Para partidos. Acabou. O PT não quer. O PT não quer. Aliás, no 5º Congresso, nós vamos consolidar essa posição do partido para que o partido possa, em Congresso, dizer: nós não vamos receber mais financiamento privado e vamos fazer a nossa própria reforma, já que o partido pode muito bem dizer: nós não receberemos a partir de agora mais financiamento privado, ou seja, das empresas. E os outros partidos que quiserem receber, mas a legislação hoje diz que é legal. É legal, exatamente. Inclusive, criminaliza-se o PT por ter recebido doações de empresas. Quando você pega a relação, todos os partidos receberam. É isso que eu estou perguntando. Receberam doação. Recebeu, o PMDB, PP, todo mundo recebeu. Exatamente. O que se busca a partir da proposta do partido é dar um limite para isso, ter um controle sobre isso e a gente poder dizer: os candidatos poderão buscar seus financiamentos privados ou públicos, mas o partido não receberá, porque o partido, em muitos casos, os partidos ficam presos àquilo que foi um acordo lá atrás da empresa com o partido. Isso nós não queremos. E nós buscamos esse entendimento. O PT tem alguma estratégia para fazer frente a essa campanha Fora PT, que é feita, inclusive, que começa a alcançar o cidadão comum, a pessoa que é mais, digamos assim, mais conservador, religioso, pode ser o católico, pode ser o evangélico, pode ser o próprio espírita, assim, que essa campanha começa a chegar, não, porque o PT é a favor do aborto, a favor das drogas, a favor de tal. Como é que vocês têm alguma estratégia para isso? Claro, o PT ele tem buscado dialogar com a sociedade. E dialogar com a sociedade precisa ter muita parcimônia, muita calma nessa hora, como dizem aqueles entendedores do comportamento das pessoas, porque a parte da imprensa e parte da oposição faz um trabalho de criminalização. Isso às vezes fica impregnado. Criminalizar é dizer que só tem bandido. Só tem bandido. Então criminaliza. Mas o tempo, ele é o senhor da verdade. Aos poucos as pessoas vão sabendo que nada daquilo que está sendo colocado, da forma que está sendo colocada, é verdade. Quando você mesmo diz: todos os partidos receberam financiamento público de campanha, as pessoas já começam a dizer: bom, como é que é isso? Só o PT que deve ser criticado? Só o PT que errou? Só o PT que não pode receber financiamento público de campanha? Começa a ver que há uma criminalização só do PT. Então nós, como somos um partido arraigado na sociedade, territorialmente somos o partido que está mais arraigado, e nós vamos buscar dialogar com a sociedade. Organizado, isso aí todo temos mundo organizado, reconhece, né? E nós temos dialogado com as instituições nesse sentido. Como é que o senhor analisa também essa questão, por exemplo, o senhor é formado em Sociologia, com graduação na Espanha, né, na área política. O senhor acha que parte da imprensa nacional ou da sociedade brasileira, digamos a elite, por assim dizer, a elite, ainda não aceitou, não se convenceu do governo que nasceu no meio dos operários, dos trabalhadores? Ainda há um confronto de ideias ali? Sem ideológico, dúvida. Um confronto ideológico? Sem dúvida. Eu costumo dizer que nós ganhamos o governo, mas nós não ganhamos o poder. Ainda há um poder em certos setores da mídia, não todos, evidentemente, em certos setores da sociedade que a gente chama de elite, ou uma parte conservadora da sociedade, que a gente chamava no passado de burguesia, mas que é uma parte da sociedade que não viu com bons olhos os avanços que o governo o PT tem muitos empresários, tem burgueses, tem também. Religiosos. Religiosos, nós temos empresários, nós temos trabalhadores da construção civil, de todas as áreas. Agora, o que fez um operário que chegou no governo como o presidente Lula? Tirou 40 milhões de pessoas da pobreza. E esse dinheiro que tirava esses 40 milhões de pobres da extrema pobreza, para onde ia? Ia para o financiamento através do BNDES de determinadas empresas, de uma elite que não aceita que esse dinheiro não vá mais para lá.
Então, o PT tem clareza disso e nós hoje sabemos que os avanços que o governo Lula teve, com a continuidade do governo da Dilma, há um problema aí muito sério para essa elite que não aceita. É uma perspectiva para 2018. Por exemplo, você acha que Lula. Que uma pessoa que sempre viveu abastada, de uma família rica, ela não gosta de ver a sua empregada doméstica chegar num carro para trabalhar? Vou te dar um exemplo. Outro dia eu viajei Esse dia eu vi uma história assim. Eu viajei Foi triste. Vou te dar um exemplo parecido. Eu viajei com a minha família no início do ano e no voo que eu ia, iam 2 empregadas domésticas. Iam para o Nordeste. Férias. Eita, elas tinham comprado, claro, não compraram na mesma hora. Fizeram um planejamento e foram visitar sua família, que é os ancestrais dos acrianos. Nós acrianos somos todos nordestinos, minha família toda é nordestina. Então isso é inaceitável para alguém que vinha, você lembra muito bem, há 15 anos atrás, aqui no Acre, os voos que vinham de Brasília, vinham secos. As pessoas costumavam deitar nas cadeiras. Eu dormi muito quando era estudante. Nas cadeiras e não tinha, exatamente, não tinha... Na VASP, na VARG. Não tinha pessoas que ocupassem... Professor, a gente sabe também que existem erros, principalmente na área econômica, né? Que a presidente Dilma, na campanha, ela falava muito das conquistas do PT e que aquilo continuaria. E a gente sabe que não está sendo possível, houveram erros na desoneração disso, daquilo e tal, e de repente todo mundo começou a comprar carro, ganhar muito dinheiro e hoje tem que pagar essa conta. Como é que está sendo reformulado isso? Esse arroxo não é ruim para o trabalhador? Não, sem dúvida. Demissões no ABC? Sem dúvida. O PT tem clareza de uma coisa, o Brasil não está imune à crise. O partido sempre pregou que a prioridade dos nossos governos é o trabalhador. E o que é que fez a oposição? Tentou dizer que toda a reforma, o ajuste fiscal era para tentar, de alguma forma, prejudicar o trabalhador. Não é nada disso. O arroxo, em alguns casos, por exemplo, era para buscar que a economia se mantivesse estável. Tem que equilibrar. Equilibrada, cima de pau e com investimento no setor industrial, para que a nossa economia pudesse retomar os seus patamares que vinha sendo até meados do ano passado. Então agora o que está acontecendo? Há uma determinação da presidente Dilma para que corte gastos, e aí é natural, porque o mundo inteiro está fazendo isso, mas que não corte gastos, né? Exatamente, mas que não corte gastos naquelas áreas sociais que são muito caras ao nosso governo. Saúde, educação, infraestrutura, nos grandes programas, esses aí vão ser mantidos. Mas em alguns casos há verdade, uma busca para que possa diminuir esses gastos. A conversa está tão boa que eu já estourei no tempo. E infelizmente tem muitos assuntos que eu queria conversar. Tudo bem. Mas eu queria que o senhor falasse em 1 minuto sobre o encontro de sexta e sábado agora, bem rapidinho. Então, bem rapidinho. Sexta-feira é o encontro de vereadores do PT, vão estar aqui todos os vereadores junto com nossos parlamentares. Na verdade, encontro de parlamentares do PT com o governador e com o nosso prefeito. No sábado é o nosso encontro estadual, que é o coroamento de todas as nossas plenárias que nós fizemos nos 22 municípios, agora no mês de abril e maio. Então, estão todos convidados, nossos militantes do PT, para que no sábado, principalmente, estejam conosco no nosso grande encontro. Professor Hermício, muito obrigado aí. O espaço está aberto, daqui para sábado tem muita coisa para acontecer, né? Muita matéria aí para ser feita. 7h16, eu vou para o intervalo e volto com notícias de esporte. A Jane Silva já está aqui para falar aí dessa área, já já.